E a gente sai de uma entrevista e vai para outra porque hoje, dia 25 de outubro, é comemorado o Dia do Dentista. E para celebrar esta data, a gente vai exibir agora uma entrevista exclusiva com dois excelentes profissionais Unifunvic, professores, coordenadores de curso, falando um pouquinho mais com detalhes sobre essa profissão tão importante que gera tantos sorrisos. A primeira é que a evolução do ser humano de 100, 200 anos para cá, houve uma modificação bastante grande no papel da alimentação. Os alimentos já não são mais muito crus, já não se come uma alimentação mais muito fibrosa, é tudo já cozido, mais fácil de mastigar, e o crescimento da face depende muito do tipo de mastigação que é feito. Então, como não se mastiga mais muito ultimamente, os ossos, principalmente o osso da mandíbula, não se desenvolve adequadamente. E os dentes se mantêm com o mesmo tamanho de milhões de anos. Então, ou seja, a mandíbula não cresce mais como deveria, os dentes acabaram ficando muito grandes para essa mandíbula. E aí o que causa realmente os apinhamentos, os dentes tortos, e aí a necessidade então de usar aparelho. Aí tem um outro lado, que é o fator estético. Muitas pessoas, né, não têm necessidade em termos de aparelho por conta de problemas de mastigação, ele mastiga muito bem, os dentes têm um bom encaixe, mas os dentes apinhados, os dentes tortos, hoje em dia a estética é muito importante. Então o que se faz hoje é a procura pelo tratamento ortodôntico por um motivo estético. O que eu gosto de chamar a atenção é que a gente não pode dissociar a parte estética, que é importante, da parte funcional, da mastigação. Por isso a necessidade de quando a pessoa tem necessidade ou quer fazer um tratamento, procurar um profissional especialista, avalizado, para que ele possa fazer tanto o tratamento estético quanto o funcional adequado para essa pessoa poder ficar muito feliz, com um bom sorriso, mas mastigando adequadamente. Na evolução do ser humano, o dente do siso é o terceiro molar. E antigamente o homem tinha 4 molares, porque ele mastigava muito, então ele precisava de mais dentes. Então existe uma diminuição realmente da quantidade de dentes na boca. Os terceiros molares, que são os dentes do siso, 30% da população já não tem mais esse dente. Quem tem os dentes estão faltando espaço, então a necessidade de extrair. Os incisivos laterais também é um dente que é muito comum já não ter mais. Isso faz parte realmente, como você falou, da evolução do ser humano. Futuramente o homem não vai ter dentes, porque ele não vai precisar mastigar, então não vai ter dente na boca. A maioria das pessoas hoje tem algum sinal ou sintoma da disfunção da articulação. Tem 2 fatores aí. Um é o fator dos dentes mal posicionados, como eu falei anteriormente, a mastigação não se dá adequadamente por causa dos dentes tortos, e isso afeta o encaixe. Então, tudo que acontece em termos de mastigação e de dentes vai afetar o encaixe, que é a articulação temporomandibular. E aí se aumenta grande no número de pacientes referindo dor e desconforto nessa articulação. Mas um outro fator é o estresse emocional. E houve um aumento muito grande da queixa dos pacientes com relação à articulação nessa época de pandemia, porque ficou todo mundo trancado em casa, com muita tensão, tanto do trabalho online, que é muito tenso, como também da preocupação com o trabalho, com o emprego, com a doença, o que vai acontecer com todo mundo. Então, isso houve um incremento muito grande na busca por tratamentos da articulação temporomandibular, que deve ser feita também por um profissional avalizado. Aqui na universidade, nós temos os cursos de pós-graduação na área de ortodontia e também na área de disfunções da articulação temporomandibular, para oferecer para os dentistas aqui de Pindamonhangaba e da região a especialização nesse aspecto do tratamento odontológico, que é muito importante. Hoje em dia, né, a avaliação da boquinha da criança, ela começa já desde o primeiro dentinho. A gente já começa de um olhar mais preventivo e existem más posições, né, funcionais de aspectos posturais e desde a criança mesmo. Então, antes existia um mito, assim,
É comum a gente receber paciente no consultório que fala, eu tive que esperar todos os dentes permanentes nascerem para depois colocar o aparelho. Às vezes esse momento esse aguardo, né, desse período de todos os dentes, ele pode ser tarde para algumas situações. Então não existe uma idade assim, exatamente pré-determinada. O que cada criança ela vai apresentar uma situação específica que precisa ser avaliada aí pelo odontopediatra ou pelo ortodontista que tem essa capacidade de fazer um diagnóstico, né? Por exemplo, as mordidas cruzadas, né? Que também são situações que podem ser advindas aí de alguns toques, alguns maus posicionamentos devido à falta de desgaste dos dentes em virtude dessa alimentação muito processada. E a criança pode ir desviando, né? Vai mordendo com o queixinho do lado, vai desviando essa mandíbula e pode gerar assim, uma situação de mordida cruzada que é uma maloclusão que não tem autocorreção. Né? Então, essas más oclusões que não têm autocorreção, elas precisam ser interceptadas o mais precocemente possível, desde que diagnosticadas corretamente. Hoje a gente já começa a avaliação da criança desde o primeiro dentinho, mas a parte ortodôntica a gente já pode estar avaliando assim que a dentição descido, né, que os dentes de leite estiverem já formada por volta dos 3, 4 anos, a gente já começa uma avaliação dessa oclusão da criança e aí vai fazendo um acompanhamento. Tá? Da real necessidade de quando fazer a intervenção. Né? Então, alguns casos necessitam de aparelhos ortopédicos funcionais, alguns casos de alguns impedidores, né? Correções de hábitos, até sim chegar a uma ortodontia corretiva já numa fase aí de dentadura descida e mista. Eu acho que o que pode também orientar a população, para as mães e os pais, né, os cuidadores da criança, é observar se a criança não está, de repente, com a boca torta, porque a gente percebe, né, a criança ou colocando a língua no meio dos dentes quando fala, ou entortando a boca, que é comum as crianças fazerem isso. Então é importante os pais ficarem atentos, se perceber que isso é constante, a criança está toda hora entortando a boquinha, procurar logo um profissional, um odontopediatra ou um ortodontista, porque isso pode ser o início de uma maloclusão bastante importante e de difícil correção depois. Uma outra coisa também que agora veio à mente aqui, que é uma situação comum, que inclusive nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui de orientação aqui na faculdade mesmo, é a questão da respiração bucal. Né? O paciente respirador bucal, ele muda todo um padrão, né, de posicionamento, de crescimento dos ossos maxilares e isso vai afetar diretamente a sua oclusão. E às vezes a gente recebe esse paciente no consultório que já passou, né, por otorrinos, que às vezes vem encaminhado de otorrino, vem encaminhado de uma fonoaudióloga porque tem alguma desconexão ali na hora de processar as palavras porque a postura da língua está inadequada. Então, esse tratamento multidisciplinar, né, entre o dentista, o otorrino e a fonoaudióloga também é bastante importante. Né? E aqui na instituição, nós temos esse tratamento na clínica de ortodontia. Assim a gente faz a nossa primeira pausa, daqui a pouquinho estamos de volta.